bem, como de praxe, a primeira coisa que eu vou perguntar é se existe algum impedimento, né, para que nós realizemos a gravação dessa aula. Então, se alguém tem alguma coisa contra, que fale agora, para que a gente possa interromper nesse momento. Algum impedimento? Podemos continuar? Tudo ok? Com relação à gravação? Muito bem. Bom, nós estamos trabalhando com diversas estruturas, né? Nós começamos lá com uma simples variável, né? Você cria aquela variável e aquela variável permite que você faça o armazenamento de uma informação na memória. Vejam que tudo que se guarda, né, na memória do computador para ser manipulado, a gente usa como referência um nome, né, que é justamente a posição de memória, que a gente identifica lá por variável, embora, né, a gente saiba que nem sempre esse valor é variável, né, nós temos algumas situações do identificador ser do tipo constante, e com a possibilidade de você armazenar um conteúdo baseado no tipo de uma informação, né, inteiro, real, caractere ou lógico. Bom, e depois nós começamos a ver um tipo de variável onde você tinha a possibilidade de armazenar não mais uma informação. Você tinha a possibilidade de você armazenar mais de uma informação usando o mesmo nome, né? Aí nós começamos a ver a estrutura do tipo vetor, onde você tem, fazendo referência àquela posição de memória, uma única variável, e com base na posição identificada por um índice, né, com a possibilidade de você armazenar informações, né, na memória do seu computador. Então, com um único nome, né, você tinha a possibilidade de fazer acesso baseado no posicionamento, né, dessa variável, uma informação armazenada numa estrutura que nós denominamos de vetor. E depois, né, nós vimos uma outra situação, já que o vetor é uma única dimensão, né, uma estrutura onde você tinha a possibilidade de criar mais de uma dimensão, utilizar mais de uma dimensão para poder armazenar informações na memória do computador. E as estruturas que nós chamamos, que nós denominamos uma estrutura do tipo matriz, né? Onde existe a possibilidade agora de você armazenar informações usando como referência uma posição, onde você identifica cada posição pelo posicionamento de linha e coluna. Então, agora dois índices, né, para que você pudesse identificar a posição de cada elemento dentro dessa estrutura, né, e que nós chamamos de matriz. A própria memória do computador, ela tem uma estrutura, né, do tipo matriz, onde você armazena cada byte, né, no momento que você armazena uma informação na memória, utilizando uma estrutura do tipo matriz para poder guardar as informações. A diferença é que nos endereços eu não utilizo o sistema decimal, né, para poder identificar as posições, né, da memória do computador. Eu utilizo o sistema hexadecimal, que o sistema hexadecimal me permite, com poucos símbolos, né, eu armazenar valores muito grandes, né, pela própria estrutura, né, do sistema de numeração que me permite fazer isso. Está sendo muito utilizado, inclusive, por exemplo, os endereços de internet, né, que anteriormente, na versão 4, se utilizava números decimais para poder identificar
4 conjuntos, né, com 4 números decimais. Nas novas versões de endereçamento, chamado de IPv6, que identifica cada máquina na rede, também está utilizando, né, números hexadecimais em razão dessa característica. Então, você, em geral, quando utiliza a estrutura do tipo vetor e estruturas do tipo matriz, você armazena informações do mesmo tipo, né? Embora a gente já viu, né, que algumas linguagens de programação, como Python, por exemplo, né, permite que eu armazene informações de tipos diferentes dentro dessa estrutura. Mas não acontece, né, a mesma coisa em outras linguagens de programação, né? Por isso que eu sempre, em geral, apresento a conceituação na pseudolinguagem, que segue, né, a linha da maior parte das linguagens de programação, e depois a gente analisa os casos específicos com a implementação utilizando o Python, né? Então a gente está utilizando esse formato para ficar bem claro, né, como funciona a estrutura que vocês estão trabalhando agora, né, que a gente está trabalhando agora, ok? Então, normalmente, né, se faz o uso, né, de estruturas vetor e matriz, sempre com o objetivo de armazenar informações do mesmo tipo, né? Esse é o padrão, né? Estrutura de tipo vetor e matriz, você armazena informações do mesmo tipo. Bom, então agora a gente vai passar para uma nova estrutura, né? Então, a gente vai trabalhar agora com uma nova estrutura que a gente costuma denominar, utilizando o próprio nome, né, estrutura, né? É uma estrutura que também, né, recebe o nome de estrutura, ou se recebe o nome de registro, tá? Estrutura ou registro. Estrutura ou registro se refere ao mesmo tipo de informação, a mesma estrutura de informação normalmente utilizada nessa computação, né? Então agora a ideia é eu criar uma área de memória com um único nome, né? Você vai definir com um único nome, e nesse nome você vai ter possibilidade de armazenar agora informações ou agrupar informações de vários tipos diferentes. Então agora, né, o objetivo é criar uma estrutura onde vai ter um único nome, né, muito semelhante ao que nós vimos lá com vetor e matriz, né? Só que agora eu tenho tipos diferentes de dados. Então eu vou armazenar informações misturando, né, tipos de dados, né, possíveis, né, que você pode armazenar. E enquanto lá no vetor ou na matriz, né, eu utilizava o índice, né, aqui a gente vai ver, né, normalmente como a gente faz para poder acessar essas informações de tipos diferentes, né? Então, normalmente, né, por exemplo, um banco de dados, quando se cria lá um banco de dados, esse banco de dados possui informações de vários tipos, né? Então, em geral, eu tenho muitos tipos, né, de informações armazenado, né, nesse banco de dados, onde cada linha, né, do registro, né, normalmente representa um tipo de informação. Cada linha, um registro, e dentro desse registro, vários tipos de informação, né? Então, por exemplo, o banco de dados de uma escola, né, onde eu vou armazenar, por exemplo, a matrícula do aluno, o nome do aluno, sexo, série, nome do pai, nome da mãe. Então, vejam que eu vou colocar diversos tipos de informações numa mesma estrutura, né? Então a ideia é eu armazenar agora informações com a característica de ser dados do tipo heterogêneo, né? Vários tipos, e não, né, somente
homogêneo como nós vimos no vetor e matriz, né? Então agora eu quero armazenar informações de tipos diferentes. Então, para isso, a maior parte das linguagens, né, elas permitem que você crie uma estrutura para que você possa armazenar informações com essas características, né, de tipos diferentes. Então, a maioria da linguagem, você você diz qual é o nome do tipo, aí ela vai ser do tipo registro, aí você vai definir um tipo, estou criando aqui um tipo, aí a sintaxe para pseudolinguagem, né, que eu estou apresentando aqui. Você vai criar um tipo, aí você vai definir o nome do tipo, você vai dizer que esse tipo é do tipo registro, né? Aí registro que tem como característica eu armazenar informações de formas diversas, né? Depois abre chaves, aí aqui dentro você vai colocar das chaves, você vai colocar todos os tipos e campos que você deseja. Quais são as informações que eu quero armazenar aí dentro? Que tipo de informação eu quero armazenar? Então você vai definir, né, qual tipo de informação você quer armazenar dentro dessa estrutura. Aí depois, fim registro e termina com ponto e vírgula. Então esse é o formato, né, que eu vou utilizar para a criação de um tipo específico, do tipo registro, onde agora eu vou ter várias informações de tipos diferentes. Então vejam que ele vai lhe dar agora a possibilidade de você, primeiro, pensar naquilo que você quer efetivamente armazenar e definir um tipo com todas as informações que você deseja. Então, convém, né, no momento que você está criando um tipo, uma estrutura desse tipo, você pensar bem, né, naquilo que efetivamente você deseja, né, para que não deixe escapar, né, porque às vezes fica muito mais complexo, né, você fazer a inserção de um campo novo, né, do que você criar uma nova estrutura, né, com campos a mais, né. Mexer num banco de dados sempre é uma coisa muito complexa, então precisa pensar bem, né, em todos os campos que vão ser utilizados e as relações, né, que você vai ter dentro desses campos. Que você vai sempre criar uma tabela, né, uma tabela onde cada linha vai ser um registro e você vai ter várias colunas dentro dessa tabela e cada coluna vai representar o dado que você deseja armazenar. Então é sempre bom, né, você pensar muito bem, né? Isso é uma coisa muito séria, inclusive tem uma função específica, né, um DBA, uma pessoa responsável só para pensar no banco de dados, né? Porque de acordo com a forma que você vai estruturar essas informações no seu computador, no banco de dados, você vai ter uma facilidade ou não de acesso a essas informações. Então, as consultas que vão ser realizadas nesse banco de dados vão depender da forma que está estruturado as informações nesse banco de dados. Eu posso dizer com certeza para vocês, né, que nunca é uma tabela só, né? Em geral são várias tabelas e essas tabelas se interligam entre si para que se possa fazer o acesso a alguma informação que está sendo disponibilizada nessa base de dados. É claro que agora, né, a gente vai ver coisas bem simples, né, sem muita complexidade, mas tem lá na frente, eu acredito que duas ou três disciplinas só para falar de banco de dados, só para falar de banco de dados, né?
né, como eu vou estruturar essas tabelas, como eu vou fazer essas relações entre as tabelas, mas para ver como é importante essa questão, né? A gente vai ver umas estruturas básicas, só para a gente ter noção de como é que funciona a criação dessa estrutura, onde você pode armazenar informações de tipos diferentes, né, dentro desse registro, né? Então, quando você faz a criação de um registro, né, você cria, na verdade, um tipo especial, onde você vai guardar, né, as informações de tipos diferentes dentro dessa base, né? Então, toda vez que eu acesso a informação, seja para inserir informações, né, ou seja, para buscar informação no computador, eu tenho que acessar a informação exatamente no posicionamento onde ela está, né, de acordo com o tipo de informação que está sendo requerida, seja na inserção de dados, seja na busca dessa informação, para poder, por exemplo, exibir na memória, ou realizar, né, alguma manipulação com essa informação, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa, né, inclusive com relação a isso especificamente, né, pesquisa, existem técnicas, né, que podem ser utilizadas para facilitar o acesso à informação. Então, por exemplo, imaginem um banco de dados com todos os CPFs de todos os brasileiros, né? Como o CPF é uma informação que está sendo utilizada hoje, né, já vem há algum tempo, né? O governo federal já tem anos isso, né? Está implementando, né, de forma bem devagar, né? Mas está bem avançado isso, né? Logo, logo, o único documento, né, que vai ser necessário para todos os brasileiros vai ser o número do CPF, né? A ideia é acabar com eu ter número de identidade, eu ter número de PIS, número de PASEP, número de título de eleitor, número, é tanto número, né? Tanto documento, né, que é feito à parte, e a tendência é ficar um único número, aí esse número vai ser o CPF, né? E esse número vai acompanhar você durante toda a sua vida, né? Para tudo, né? Vai ser o número para representar. Mas isso está sendo feito de forma lenta, até porque envolve a manipulação de grandes bancos de dados, mas já está sendo feita, né, essa integração. A primeira integração que já ocorreu foi com o número de NIS, PIS e PASEP, né, que se referia à informação referente às pessoas que trabalham se aposentam, né, e tem lá todas as questões trabalhistas, seja no serviço público ou no serviço privado, por isso que são três, né, três números. O NIS, em geral, se utilizava para empregado doméstico e empregado à parte, né, que trabalha por conta própria, e PIS, PASEP, PIS se utilizava para emprego privado, CLT, e PASEP para emprego público, né? Então, já foi feita essa junção, né? Mas a tendência é ir abandonando, né, essas questões e provavelmente daqui a um tempo já vai estar todo mundo só com CPF. Inclusive as certidões de nascimento, elas já estão saindo, já vindo o número de CPF no momento que nasce, né? E ficando como obrigatório no momento que a pessoa vai fazer a declaração de imposto de renda, colocar essas informações. Então vejo tudo para ter um controle melhor, né, das informações dos usuários. Vejo que ninguém foge, nem consegue escapar, né, dessa situação do controle do governo, para que possa utilizar aquela informação para qualquer coisa, né? Então, quer fazer qualquer tipo de cadastro, compra e etc., vai usar a mesma informação. Então, é muito importante, né, essas informações que ficam armazenadas aí nos bancos de dados, né? E no momento que você vai fazer uma consulta para fazer a verificação, existem algumas técnicas que vocês vão ver lá na disciplina Estrutura de Dados, acredito que é no terceiro semestre,
que vai falar sobre essas técnicas que são utilizadas para fazer consultas, né? A própria linguagem Python tem muitas funções que executam essas tarefas, né, de forma mais rápida, né? Então, toda vez que você quiser fazer a leitura da informação, a entrada de dados, ou exibir essa informação na tela, né, você precisa especificar o nome dessa estrutura que você vai criar, seguido de um ponto e uma variável, né, interna que você declarou. Então, tem um exemplo aqui, né, de como você vai fazer isso no momento que você cria uma estrutura. Então, vejo que são duas coisas distintas. Uma é, você cria um tipo, e depois você utiliza o tipo, fazendo a declaração, definindo um nome de variável para esse tipo. Então, aqui tem um exemplo de criação de um tipo, né? Eu vou seguir esse formato que nós temos aqui, ó. Tipo, você coloca o nome do tipo, e você diz que vai ser do tipo registro. E depois, entre chaves, você vai colocar todos os campos com os respectivos tipos de dados que você deseja, seguido lá do fim registro. Então, aqui eu estou criando um tipo que eu estou chamando de funcionário, aí segue aquela regra de nomeação da nossa pseudolinguagem, né? Não utilizar caracteres especiais, etc., né? Sempre começar por uma letra, né? Então, segue a regra de nomeação que a gente está utilizando. Então, estou criando um tipo que eu estou chamando de funcionário. Esse tipo vai ser do tipo registro. E lá dentro, eu vou ter 4 campos. Um campo do tipo inteiro, que eu vou chamar de matrícula. Aí vejo que segue a regra normal, né, da pseudolinguagem que você está utilizando. Um campo do tipo caractere, na verdade, cadeia de caractere, né? Quando eu coloco o tamanho, né, é uma cadeia de caractere, uma string, cadeia de caractere, ou um vetor de caractere, que eu estou chamando de nome, e um campo caractere, né, com uma única posição. Vejo que quando não aparece, né, os colchetes definindo a posição, é só uma única posição, mas que também vai ser do tipo caractere, para que você possa armazenar sexo, informação referente a sexo. Depois eu estou criando um campo chamado de salário, né, do tipo real. Então eu fiz a definição de todos os campos que vão compor o tipo funcionário que você está criando. Então, no primeiro momento, eu crio o tipo de acordo com as minhas necessidades. Então, eu analiso, vejo o que eu quero e defino, né? Ah, se tivesse o endereço, aí teria que ter um campo de endereço. Normalmente, endereço envolve caracteres alfanuméricos, aí eu teria que colocar do tipo caractere, né, para poder receber qualquer tipo de informação, sempre pensando, né, no tipo de informação que você vai precisar dentro daquele tipo. Após a definição do seu tipo, vem a fase de declaração, né, de variável com o tipo que você criou. Então, você acabou de criar o tipo funcionário, que tem esses campos aqui colocados, né? Aí depois você vai fazer a declaração da variável que vai receber esse tipo. Declaração de variáveis, normalmente você não coloca o tipo seguido do nome, não é assim que você faz? Olha aqui em cima, tipo inteiro seguido do nome. Então segue o mesmo padrão. Só que agora, né, eu vou utilizar o tipo que eu criei. Qual foi o tipo que eu criei? É o tipo chamado funcionário. E o nome que eu vou dar para a variável que vai armazenar o tipo, eu estou chamando de CAD.
de cadastro, né? Só para fazer referência a cadastro. Então, eu crio o tipo com a estrutura que eu quero e estou armazenando a informação, né, numa variável do tipo CAD. Né? Então, vai ser criada uma variável para poder manipular aquela informação. Então, eu vou criar algo na memória do computador semelhante a essa estrutura aqui, né, que está sendo apresentada. Então, eu vou criar na memória do meu computador algo semelhante a essa estrutura, né, onde você vai ter, né, uma estrutura que vai ter o nome de CAD, e ela vai ter o campo matrícula, onde eu vou poder armazenar um número inteiro nesse campo. Vai ter um campo nome, onde eu vou poder armazenar, né, uma cadeia de caractere. Né? A gente já viu que isso aqui é uma cadeia de caractere, onde eu vou poder armazenar, né, vários caracteres, aí, o nome de uma pessoa. Um campo sexo, que vai ser do tipo caractere, que eu vou poder armazenar um único caractere. Em geral, né, se usa uma letra para poder representar o sexo, né? M ou F, né, que é o mais comum de uso. E um campo chamado salário, onde eu vou poder armazenar uma informação do tipo real, já que normalmente, né, o valor monetário, né, se utiliza com casas decimais. Então eu criei uma estrutura, né, e agora eu posso utilizar a estrutura para poder armazenar informações. Bom, no momento que eu quero acessar essas informações, né, que estão nesse campo, aí você vai utilizar para poder fazer a manipulação dessa informação. Eu vou manipular agora, né? Eu quero fazer a inserção dessas informações, né, nesses campos que eu criei. Aí você vai utilizar sempre como referência o nome da variável. Você vai usar como referência o nome da variável, seguido de um ponto, e depois o nome do campo que você criou. Então, vou fazer a inserção da matrícula. Como nós estamos trabalhando com pseudolinguagem, né? Aí no meu algoritmo vai estar lá imprimir, o texto que vai aparecer para mim, né, para a matrícula. Tá? Então, eu tenho aqui essa informação, né, essas variáveis que eu criei na memória do meu computador. Aí vai aparecer para mim, né, vou representar aqui o monitor lá do usuário. Vou adicionar um texto. Deixa eu só colocar aqui logo. Vai ser exibido, né, para você exatamente o texto que está aqui. Né? Vai ser exibida essa informação. Informe a matrícula. E vai esperar que o usuário faça a inserção da informação. Aí o usuário digita lá 2235. No momento que o usuário tecla Enter, essa informação vai ser lida e vai ser armazenada na variável CAD no campo matrícula. Então, agora eu separo o nome da variável através de um ponto e seguido do campo referente à matrícula. Então, o 2235, né, vai ser armazenado lá em cima, na variável CAD, no campo matrícula. Aí o 2235 vem para cá. Então, no momento que o usuário tecla Enter, armazena no campo matrícula. Próximo comando, seguindo, né? Deixa eu colocar aqui, para a gente poder acompanhar.
Então, executou essa linha, executou essa linha. Próximo comando. Informe o nome. Então, esse texto que está aqui, né, ele vai ser apresentado para o usuário na tela. Informe o nome. Aí o usuário vai digitar o nome. Por exemplo, Maria Silva Souza. Aí o usuário digita esse nome. Maria Silva Souza. No momento que o usuário tecla Enter, o que vai acontecer? Esse valor que foi digitado vai ser lido e vai ser armazenado na variável CAD no campo nome. Variável CAD no campo nome. Aí ele vai armazenar a informação aí. Como é uma cadeia de caracteres e você tem 60 espaços para armazenar, né? Ele vai armazenar, né, aquela cadeia aí dentro uma letra, né, inclusive espaço em branco em cada quadradinho lá armazenado, né? Próximo comando. Imprimir informe o sexo. Aí o texto que está aqui vai ser exibido para o usuário. Aí, em geral, é até melhor colocar, né, exatamente o que você espera como entrada, né? Deixa eu melhorar aqui o texto. F ou N. Informe o sexo. Aí vai aparecer para o usuário o texto que foi definido. Vai aguardar que o usuário faça alguma coisa. Você, inclusive, pode colocar, né, para forçar o usuário a digitar algo válido, né? É interessante que faça, né, uma repetição para evitar que o usuário digite algo inválido. Aí nós vamos considerar que o usuário é consciente, né? Ele vai digitar todos os valores de forma correta. Aí ele vai colocar F. No momento que o usuário tecla Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável CAD no campo sexo. Variável CAD no campo sexo. Então, F. Vem para cá. Próximo comando. Imprimir, informe o salário. Aí vai esperar, vai aparecer essa informação na tela e vai esperar que o usuário digite o valor do salário. Aí digamos que o usuário digite 1.790. No momento que o usuário tecla Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável CAD no campo salário. Então, depois que o usuário tecla Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável CAD. Então, o valor que foi lido vai ser armazenado na variável no campo salário, variável CAD no campo salário. Então, assim eu terminei, né, de armazenar todas as informações, né, com base em um nome só, né, todo apareceu CAD, um ponto separado pelo nome do campo que eu quero armazenar alguma coisa. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Fácil, né? Barbada isso, né? Muito fácil. Muito bem. Só que ocorre o seguinte, né? Deu para verificar que, mas eu vou ter só um registro. Se eu tenho normalmente, né, uma empresa, e essa empresa dificilmente vai ter só um funcionário, né? É possível? Né? Da empresa ter apenas um funcionário, mas não é uma situação muito comum, né? Então, em geral, você tem a necessidade de deixar para que você tenha a possibilidade de armazenar muitos registros, e não um único registro. Não um único registro. Então, não é uma situação muito comum onde eu tenha que fazer a inserção dessa informação
utilizando um único registro, e sim vários registros, né? Que é uma situação mais real, né? Bom, e aí, então, né? O que eu vou fazer se eu tenho a necessidade de mais registros? Então, a ideia agora é a gente fazer o seguinte, né? Se eu tenho a necessidade de armazenar, né, vários registros, eu vou utilizar agora um vetor para armazenar cada elemento da estrutura do registro. Então, eu vou pegar a estrutura de registro e vou encapsular dentro de uma posição de um vetor. Visualizando, né? Isso que eu estou falando, né? Falta só acabar de colocar o registro agora. Nós já são quantos campos? 4, né? Matrícula, nome, sexo e salário. Aqui está faltando um. Deixa eu colocar aqui. Tem o sexo, né? Matrícula, nome, sexo e salário. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um vetor chamado de reg. Então, em vez de criar uma única variável, né, como eu criei aqui, ó, uma única variável, e atribuir para essa variável, né, o tipo funcionário, eu vou criar um vetor com 3 posições. Eu vou colocar 3 para a gente poder executar aqui a tarefa até o final, né? Vai ser do tipo funcionário, ou seja, cada posição do vetor vai armazenar uma estrutura do tipo funcionário. Quem é a estrutura do tipo funcionário? É um campo matrícula de tipo inteiro, um campo nome do tipo cadeia de caractere, um campo sexo do tipo caractere, um campo salário do tipo real, para cada uma das posições do vetor. Na posição 0 do vetor, uma estrutura. Na posição 1 do vetor, uma estrutura funcionária. Na posição 2 do vetor, uma estrutura funcionária. Então, eu atribuo para cada posição do vetor o tipo funcionário. Bom, e agora, para ter a possibilidade, né, de você armazenar cada uma das informações, aquela entrada que a gente já viu aqui, né? Olha, eu já sei que vai acontecer isso aqui, né? Deixa eu trazer aqui para baixo. Ctrl C. Eu já sei que vai acontecer isso aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui para poder ficar mais tranquilo para a gente trabalhar. Eu já sei que vai executar essa tarefa. Tá? Só que agora eu não tenho mais um registro, né? Eu tenho um vetor com 3 posições. Ora, se eu tenho um vetor com 3 posições, chamado de reg, aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma estrutura de repetição para ir em cada posição do vetor e armazenar informação por informação. Aí eu vou dar uma arrumada nisso aqui, né? Agora. Aí vejam o que eu vou fazer. Eu vou criar uma estrutura de repetição. Aí eu vou precisar aqui, né? Vamos considerar que eu criei aqui já o tipo, tá? Eu vou copiar daqui. Criei o tipo funcionário. Criei o tipo funcionário. Depois, agora eu atribuí para funcionário
perdão, atribuir para reg, né, o tipo funcionário, com 3 posições, ou seja, em cada posição vai ter uma estrutura dessa aqui. Ó. Cada posição vai ter uma estrutura dessa aqui. Tá? E como eu vou trabalhar com vetor, eu vou precisar de uma variável inteira, por exemplo, e para poder fazer a manipulação desse vetor. Né? Aí eu crio uma estrutura de repetição para ir de faz com que ela faça a variação exatamente no mesmo índice do vetor, de 0 até 2. Faz. O que vai acontecer? Vai ocorrer a entrada de dados da matrícula, só que agora o nome que eu dei lá em cima foi o reg. Em qual posição? O I. O reg de I. Vou mostrar aqui para melhor a visualização. O reg de I. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e quem para. Vou pegar logo a nossa TV. Para que a gente visualize melhor, eu vou dar uma melhorada nessa entrada para que a gente visualize melhor, tá? Porque assim, eu sei agora que são 3 registros, correto? Como são 3 registros, eu vou mostrar na tela a informação de quando é o primeiro, quando é o segundo, quando é o terceiro e assim sucessivamente, tá certo? Tudo bem? Aí, para isso, eu vou utilizar a variável i. A variável i não vai variar de 0 a 2? Então, como eu sei que vai ser o primeiro 0, o segundo 1, o terceiro 2, eu vou fazer assim, ó, mostre na tela o i mais 1, não, melhor assim, informe a i mais 1 matrícula. Vou colocar isso aqui em todos eles. Aí ele vai mostrar a primeira matrícula, depois o primeiro nome, depois o primeiro sexo e depois o opa, ficou legal aqui. Primeiro salário. Acompanhem agora a execução da informação. Deixa eu só reduzir aqui para que a gente possa... Opa. Reduzir o tamanho dessa fonte para que a gente possa enxergar todos eles. Muito bem. Só salvar logo aqui para não perder. Muito bem. Vamos lá. Criei o meu tipo que eu denominei de funcionário, que vai ser do tipo registro. E esse tipo funcionário, do tipo registro, vão ter 4 campos. Um campo do tipo inteiro chamado matrícula, um campo cadeia de caractere chamado de nome,
e um campo caractere chamado de nome e um campo salário do tipo real. Eu atribuí a variável reg a um vetor com 3 posições chamado de reg, do tipo funcionário. E criei uma variável i. Vamos colocar a variável i aqui, que faltou ela. Vamos colocar a variável i. Só arrumar aqui a variável i. Pronto. Criei a minha variável i, que ela vai manipular o posicionamento dentro do vetor de registro. Ok? Em relação à criação, então, na memória do computador eu vou ter, né, a variável reg, com 3 posições, e cada posição vai ter informações dos campos correspondentes ao tipo funcionário que eu criei. E aqui fora, que não tem nada a ver, né, com o registro, eu criei a variável i para poder manipular a estrutura de repetição. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Beleza. Vamos então agora executar a tarefa, né? Eu vou puxar um pouco o i para cá para baixo, para facilitar, já que vai ter muita coisa de informação. Trazer o i para cá. Bem, começou a minha estrutura de repetição. Para i de 0 até 2, faça. Quando ele lê a primeira vez essa linha, o que acontece? O valor de i recebe o valor inicial, né, que aqui a gente está definindo como 0. Depois, mostre na tela, né, o texto informe a, seguido do valor de i somado a 1. Qual é o valor de i? 0. 0 mais 1, 1. Seguido de matrícula. Com que apareça o azinho, né? Deixa eu colocar aqui. Primeira matrícula. Aí vai aparecer o azinho, seguido da palavra matrícula. Matrícula. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 2231. No momento que o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor que foi digitado, o 2231, ele vai ser lido e vai ser armazenado na variável reg, na posição 1, no campo matrícula. Variável reg, posição 0, campo matrícula. Aí a informação vai ser armazenada aqui, o 2231. Próxima instrução. Imprimir, informe o, seguido do i mais 1, 0 mais 1, 1. O ozinho, colocar aqui. Primeiro. Nome. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá, Maria Silva Oliveira. Digitou o nome Maria Silva Oliveira. Quando o usuário teclar Enter, o que vai acontecer? O valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável reg, na posição 0, no campo nome. Variável reg, posição 0, no campo nome. Aí o valor que foi digitado vai ser armazenado aqui. Próxima instrução. Mostre na tela, informe o, seguido de i mais 1, 0 mais 1, 1.
o Ozinho, colocar o Ozinho, sexo, o Ozinho, sexo. Aí F ou M, que vai aparecer para o usuário. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, F. Nós estamos considerando aqui que o usuário é bonzinho, né? Vai digitar todas as informações de forma correta. Deixa eu só tirar aqui que ficou alguma coisa a mais aqui. Aí o usuário teclou Enter, o valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável reg, na posição 0 no campo sexo. Variável reg, posição 0 no campo sexo. Aí o F vem para cá. Próxima instrução. Imprimir, informe o, seguido do valor de I mais 1, 0 mais 1, 1, seguido do Ozinho, vou colocar aqui, salário. Ozinho, salário. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. O usuário vai lá, 1970. Teclou Enter, o valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável reg, na posição 0 no campo salário. Variável reg, posição 0 no campo salário. Então, o valor lá que foi digitado, 1970, vai ser armazenado nessa posição. Chegou no fim para, o que acontece? Volta, vai acontecer o incremento do valor de I, ou seja, o aumento do valor de I. Como não tem aqui o passo, né, a gente já sabe que vai ser de 1 em 1. 0 mais 1, 1. Seria I recebe I mais 1. 0 mais 1, 1. Como é até 2, entra no laço novamente. Aí vai aparecer de novo, né? Informe o. Só que agora, I mais 1, 1 mais 1, 2. Vai aparecer segunda matrícula. E aguarda que o usuário digite alguma coisa. Aí o usuário vai lá, 2233. Vou colocar na sequência. 32. Aí no momento que o usuário digitou o valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável reg, na posição 1 no campo matrícula. Variável reg, posição 1 no campo matrícula. Aí o valor vem para cá. Próximo. Imprimir, que é o mesmo desse daqui, né? Só vai mudar o valor de I, né? I mais 1. 1 mais 1 é 2, então vai aparecer para ele exibir o segundo nome. Espera que o usuário digite alguma coisa. Aí coloca lá João de Souza Pereira. Digitou o nome. No momento que ele tocou Enter, o valor vai ser lido, vai ser armazenado na variável reg, posição 1, campo nome. Variável reg, posição 1, campo nome. Então o nome vem para cá. Próxima instrução, imprimir o sexo. C, Ctrl V. Aí a única coisa que vai mudar que é o I mais 1, que agora vai ser 2. Aí digita lá M. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável reg, posição 1, campo sexo. Variável reg, posição 1, campo sexo. Aí o valor M vem para cá. Próxima instrução, imprimir, informe o terceiro, segundo salário. Aí ele vai mudar o I mais 1, né? Que o I é 1, vai ser 2. Aí vai ser 1024. Vai ser o salário do João. Teclou Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável reg, na posição 1 no campo salário.
variável reg na posição 1 no campo salário. Aí o valor vem para cá. Chegou no fim para, o que acontece? Volta, vai ocorrer o incremento do valor de I. O I vai receber mais 1. 1 mais 1, 2. Como é até 2, ele entra no laço novamente. Bom, já viu que vai acontecer tudo de novo, né? Eu vou só adiantar aqui, tá? Vou colocar os valores. A única coisa que ele vai mudar agora, que é o quê? No momento que ele vai exibir a informação na tela, o I mais 1, em vez de 2, né? 2 mais 1, 3. Ele vai colocar 3. 3. E o que o usuário digitar, 22, 33, vai ser armazenado agora no campo reg, posição 2, e no campo de cada um. Reg, posição 2. Aí a matrícula vem para cá. O nome. Vamos mudar aqui o nome. Carla, Isabela, Coelho. Então, o nome é Carla Isabela Coelho. Você vai armazenar no campo nome, sexo, esse F, vai armazenar no campo sexo, e o salário é 1.580. Vai armazenar no campo salário. E assim, né, ele consegue armazenar usando uma estrutura de repetição para armazenar todas as informações do registro. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Nenhuma, professor. Mas Nenhuma. Pois não. queria ver um negócio. Eu queria fazer, tipo assim, eu queria saber como é que eu coloco para fazer a média salarial. Tranquilo, a gente vê já. Bom, aí vamos aproveitar, então, logo para executar logo essa tarefa, né? Porque já dá para a gente utilizar a própria estrutura de entrada, já dá para poder fazer a verificação. Olha lá o que dá para saber, né? A média salarial, qual é o maior, qual é o menor salário, qual é o nome da pessoa que tem o maior salário. Dá para fazer uma série de coisas, né? Vamos fazer uma série de brincadeiras aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é, por exemplo, para atender, né, o que o colega pediu, mas também logo uma coisa que é muito comum, quero exibir todas as informações do meu registro. Quero exibir todas as informações do meu registro. Obviamente, não dá para fazer usando o mesmo laço de entrada de dados. Por quê? Porque eu fiz um laço para ocorrer uma tarefa específica, que foi a entrada de dados. Como eu quero fazer a exibição dessa informação na tela, quero mostrar todo o conteúdo que eu armazenei, certo? Está aqui, ó, na memória do computador, nós conseguimos armazenar todas as informações do registro. Se eu quero exibir todo o conteúdo do registro, o que eu vou precisar fazer? Um outro laço, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui no parágrafo. Eu vou ter que fazer um outro laço para executar a exibição dessa informação, tá? Eu vou fazer um outro laço para ocorrer a exibição dessa informação, tá? Então, eu faço um outro laço, só que agora, o que eu quero? Só mostrar na tela a informação. Aí eu vou arrumar aqui, ó. Vejam lá. Eu vou colocar matrícula. Vou colocar assim, primeira, I mais 1,
Primeira matrícula. Vai aparecer na tela, né, todo o conteúdo. Primeira matrícula. Aí, logo em seguida, né, conteúdo. Primeira matrícula. Reg de matrícula. Depois, vai mostrar na tela o primeiro nome. Primeiro nome. Seguido do campo correspondente ao nome. Depois, I mais um. Primeiro sexo. Seguido do campo correspondente ao sexo. Reg de sexo. Depois, I mais um, seguido do primeiro salário. Seguido do campo salário. Pronto. Eu vou fazer só um, né, que com certeza vai ser o suficiente para que você possa entender, né? Deixa eu pegar aqui o valor de terminou lá com esse conteúdo, né? Quando ele foi incrementado, ele caiu fora, né? Porque o último lá terminou com 3, né? E quando voltou lá, por fim para, ocorreu o incremento, aí ficou igual a 3, terminou com 3, aí como cai fora do laço, né? Porque ultrapassou, primeira instrução depois do fim para. Aí a primeira instrução depois do fim para é, de novo, para I de 0 até 2, faça. O I vai receber 0. Aí mostre na tela o valor de I mais 1, I 1, seguido do Azinho, matrícula, seguido do reg de 0 matrícula. Quem é o reg de 0 matrícula? Reg de 0 matrícula, o 2231. Aí ele vai mostrar na tela o 2231. Próximo, o I mais 1, nome. Ozinho, nome. Aí depois o reg de 0 nome. Aí quem é o reg de 0 nome? Aqui. O reg de 0 nome é isso aqui. O reg de 0 nome. Depois o I mais 1, seguido do Ozinho, sexo. Aí o primeiro sexo, quem é? 0. Só desligar aqui. Desculpe. O primeiro sexo. Depois, o I mais 1, o Ozinho, salário. Aí quem está no reg de 0 salário? Reg de 0 salário. Aí o valor é 1970. Aí depois, chega no fim para, volta, vai ocorrer o incremento do I, o 0 mais 1, 1, aí ele vai começar a fazer a mesma coisa, para exibir agora tudo 2, né, na frente, que é o I mais 1, que é 2, e ele vai agora na posição 1, né, no reg de 1 matrícula, reg de 1 nome, reg de 1 sexo, reg de 1 salário. Aí ele vai fazer agora a mesma coisa, só que pegando, né, aqui tudo vai ser 2, eu ia 1, e a informação que está lá, né, é o 2232,
O nome da segunda posição é o João de Souza Pereira. O sexo é M. E o salário dele é 1.024. E mesma coisa ele vai fazer, né? Quando chegar bem aqui, vai ocorrer o fim para, volta, o I vai receber mais um mais um, 2, como é até 2, ele entra no laço de novo, aí o I mais um, como é 2, né, vai ser 3, e ele vai lá no reg de 2, matrícula, reg de 2, nome, reg de 2, sexo, reg de 2, salário, que é todo mundo que está aqui, né, reg de 2. Aí deixa eu colocar aqui de forma mais rápida, para a gente não perder muito tempo. Reg de 3, 3, 3, 3. Aí quem está lá é o 2233. O nome da pessoa que está no 2 é a Carla. O sexo é F. E o salário da Carla é 1.580. Tudo bem? A exibição? Sim, sim, professor. Dúvidas, perguntas? Vamos lá então fazer a média do salarial. Qual é a média salarial da empresa? Média salarial da empresa. Ora, se eu quero a média salarial, eu tenho que fazer a soma de todos os salários, tá? E depois dividir pela quantidade de salários, correto? Então, se eu tenho que fazer a somatória dos salários, eu preciso de uma variável do tipo acumulador para executar essa tarefa. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada de do tipo real, né? Porque o salário é do tipo real, né? O campo salário é do tipo real, então tem que ser também do mesmo tipo, né? Vou chamar de S. E eu tenho que também atribuir um valor inicial. Vou colocar aqui do lado, tá, gente? S recebe 0. Atribuir um valor inicial. Então, criei um acumulador chamado de S e vou atribuir, né, o valor inicial 0 do acumulador. Depois, dentro de um laço, aí eu posso fazer isso tanto na entrada quanto na saída, tá? Então, eu aproveito um desses dois laços. Porque na entrada eu já tenho, né, a informação dos salários que vão estar entrando. Na saída também eu já tenho, porque já está tudo armazenado. Então, eu escolho onde eu vou colocar, tá? Eu posso colocar aqui, ó, aqui dentro, ou posso colocar aqui dentro, contanto que seja dentro de um laço, tá? Eu vou colocar aqui na entrada, tá? S vai receber o valor de S, mais onde está a informação do salário? Está no campo reg de I ponto salário, ponto e vírgula. Ora, o que eu estou fazendo? Eu criei aqui uma variável chamada de S, criei uma variável chamada de S, tá? E eu atribuí logo lá na entrada o valor inicial igual a 0, tá? Aqui ela. Criei lá a variável S e atribuí o valor inicial igual a 0. Ora, toda vez que, nós já vimos aqui, quando nós passamos, ó, quando chegou bem aqui, ó, ler salário, ó, o que aconteceu? Ele pegou este valor aqui e armazenou no reg de 0 ponto salário, não foi? Ele não armazenou a informação aqui? E eu estou pegando, logo em seguida, eu pego o S, que é 0, vou somar com 0, mais o reg de 0 ponto salário, porque logo no início, né, o valor de I é 0, né? Logo no primeiro. Aí ele vai pegar o reg de 0 salário. Aí ele vai colocar aqui os 1.970. Vai armazenar os 1.970 com o primeiro. Aí vai chegar no fim para, volta, o I vai mudar de valor, o I vai passar a ser 1. Aí ele vai armazenar toda a informação do segundo aqui, ó.
Aí quando chegar no salário, ele vai armazenar lá no reg de um salário, ele vai armazenar 1024. Aí logo depois eu vou pegar o S, que é 1970. Vou pegar a calculadora aqui. Vou pegar o 1970. Só ajeitar aqui. Vou pegar o 1970 e vou somar com o reg de um salário. Quem é o reg de um salário? É o 1024 mais 1024. E vou armazenar no próprio S. Então, 2.994 vem para cá. 2.994 vem para cá. Então, eu somei com o reg de um salário. Ocorreu aqui a somatória. Quando chega no fim par, ele vai voltar, o 1 vai passar a ser 2. E ainda vai entrar no laço. Aí ele vai executar a entrada do terceiro, né? Toda a informação aqui. Aí quando ele lê o reg de 2 salário, ele vai guardar o 1580. Aí logo depois eu vou pegar e colocar o S, somar com o próprio S, mais o 1580. Mais 1580. Que vai dar 4.574. 4.574. Aí vai para o fim para, volta, o I vai receber mais 1, 3. Aí como é até 2, cai fora do laço. Então vejo que quando termina esse laço, eu armazenei todos os salários que foram digitados. Então eu já posso, eu vou colocar depois da exibição aqui, tá? Mostrar na tela, imprimir. Média salarial da empresa vai ser o quê? O S, que eu fiz a somatória, dividido pela quantidade, por 3. Eu posso até usar o I, né? Porque eu sei que quando termina o laço, o I termina sempre na quantidade 3, né? A gente já viu que o I sempre termina com 3, né? Porque como é até 2, aí quando o I passa a ser 3, eu poderia até utilizar o I se eu quisesse aqui, né? Porque eu sei que sempre vai ser a quantidade. Aí ele vai exibir média salarial igual, aí vai ser 4.000 dividido por 3. 1.524,66. 1.524,66. E a média salarial. Vamos ver mais uma situação, né? Qual é o maior salário da empresa? E eu quero saber ainda quem é que ganha esse salário. Qual é o nome da pessoa que ganha esse salário? Qual é o maior salário da empresa e quem é que ganha esse salário? Entendido o que se deseja? Entendido. Muito bem. Então eu quero saber qual é o maior salário da empresa e quem é que ganha, quem é a pessoa que ganha esse salário. Então vejo que eu não quero só o maior, né? Eu quero o maior e eu quero o nome dela, o nome dessa pessoa. O nome dessa pessoa. Muito bem. Então vamos primeiro na situação, né? Toda vez que a gente quer alguma coisa, né, de maior, menor e etc., a gente sempre faz o quê? A gente precisa fazer uma comparação com base no próprio conjunto, não é isso? Não é sempre isso que a gente diz? Bom, eu tenho que ter a base, informações do próprio conjunto. Desde que eu não tenha, né, limites, né? Limites. Ora, mas para salário, vejam bem, salário, peraí, mas tem um limite, né? Eu sei que eu não tenho salário negativo, né? Pelo menos teoricamente, né? Eu não tenho salário negativo, concordo ou não?
Eu não tenho situação de salário negativo, não é verdade? Em geral, a pessoa ganha alguma coisa, né? É até proibido, né, você fazer descontos onde a pessoa fique devendo, né? Tem limitações em relação a isso, né? Por lei, né, tem algumas limitações que não pode ser descontado, né, um certo percentual, a pessoa precisa receber alguma coisa. Então, como eu tenho um limite e eu quero maior, eu não preciso usar um dos elementos do conjunto. Por quê? Porque eu já sei que toda vez que eu analiso o salário, eu posso colocar o salário base para ser o fator de comparação como zero. Porque eu sei que, com certeza, né, ninguém vai ter esse salário igual a zero. O primeiro que ele fizer o teste já vai receber aquele valor. Então, neste caso, eu não preciso, né, atribuir essa variável que eu vou utilizar para fazer a comparação, para decidir quem é o menor salário, eu não preciso utilizar um dos elementos do conjunto. Eu posso utilizar como valor inicial o valor igual a zero. Então, você cria uma variável, né, para ser o fator de análise, vai ser do tipo real também, né? Por exemplo, eu vou colocar MS, tá? MS de maior salário. MS. E posso atribuir para MS tranquilamente o valor inicial igual a zero. Por quê? Porque eu não sei, eu tenho certeza, né, que o meu limite inferior para salário é zero. Então eu posso fazer isso. E já fazer a análise logo na entrada de dados. Logo quando entrar o primeiro salário, eu já posso fazer essa análise. Ou seja, logo aqui na entrada, eu já posso fazer a seguinte pergunta. Deixa eu só afastar isso daqui. Logo na entrada de dados, eu já posso fazer a seguinte pergunta. Se 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 o salário que está dando entrada logo ali em cima, não ocorreu a entrada de dados bem aqui em cima? Logo no primeiro, se o salário que foi digitado, reg de ponto salário, for maior do que o salário que eu estou utilizando como referência, aí qual é o salário que eu estou usando como referência? O MS. Eu atribuí lá o valor inicial como igual a zero. Por quê? Porque eu tenho um limite inferior. Aí eu posso, né, utilizar logo de imediato. Se isso for verdade, então, ora, o que eu tenho que fazer? Alterar o valor. O MS vai receber o reg de ponto salário. Eu faço essa atribuição. Ah, mas aí tem um detalhe. Não é só isso que eu quero, né? Eu quero saber, além do maior salário, eu quero saber quem ganha esse salário. Ora, como é que vocês acham que eu posso identificar de uma forma assim acertada e com certeza quem é cada um aqui? Quem é cada pessoa, cada funcionário? O que vocês acham? Que eu posso usar como parâmetro para definir cada funcionário dentro deste vetor? A matrícula, professor? Ó, eu estou trabalhando o índice do vetor.
A matrícula, eu tenho certeza que também, né, seria uma possibilidade. Mas vejam, eu vou passar posição por posição e fazer comparação do salário. No momento que eu identifico uma que é menor, eu tenho certeza que essa posição vai identificar esse funcionário, né? A posição 0 identifica a Maria. A posição 1 identifica o João. A posição 2 identifica a Carla. Embora, né, eu tenha a matrícula. Mas a matrícula é um campo. A matrícula é um campo. Embora eu consiga identificar, né, de forma, porque normalmente você não tem duas matrículas iguais, mas o que eu quero identificar aqui é, eu estou dentro do vetor, em uma determinada posição, e eu quero identificar o funcionário desta posição. Então, eu vou guardar como informação, para identificar o menor salário que eu estou analisando aqui, a posição onde eu me encontro nesse momento. Então, eu vou criar uma variável aqui, do tipo inteiro, o mesmo valor de I, que eu vou chamar de pós, referente à posição. Posição. Então, o que é que eu faço? No momento que eu verifiquei aqui o primeiro salário e comparei com a variável que eu estou utilizando como fator de comparação, além de modificar o valor do MS, que é o do maior salário, eu vou guardar a posição. Ou seja, o pós vai receber o valor de I. Vejam que não foi necessário eu atribuir um valor inicial para pós. Por quê? Eu sei que a primeira coisa que vai acontecer é mudar o valor, logo no primeiro. Porque eu não atribuí o valor inicial para MS igual a zero. Ora, se eu atribuir o valor de MS igual a zero, pode ser o menor que seja aqui o salário, com certeza vai ser maior do que zero. Então eu tenho certeza que logo na primeira vez ele vai mudar o valor aqui colocado. Então, só recapitulando, ele vai começar aqui o laço, na entrada de dados. Aí o I vai receber zero. Zero. O I recebeu zero. Logo na entrada de dados, o I recebeu zero. Aí ele vai ocorrer aqui a entrada de dados da matrícula, aí ocorreu essa opção. A entrada de dados da matrícula. Depois, ocorreu a entrada de dados do nome. Opa, desculpa, eu acabei marcando dois lá, né? Mas já está aqui marcado. Ocorreu a entrada de dados do nome. Depois, ocorreu a entrada de dados do sexo. Aí ocorreu esse item, a entrada de dados do sexo. Depois, ocorreu a entrada de dados do salário. Aí ocorreu bem aqui a entrada de dados do salário. Aí tudo isso ocorreu até aqui. Aí depois, ocorreu a somatória do salário que foi dado entrada. Aí o S recebeu S mais 1970. Aí depois ele vem para cá. Se o reg de zero salário, quem é reg de zero salário? O 1970. É maior que o MS? Ora, na primeira vez sempre vai ser, né? Por quê? Porque a gente já viu que o MS, logo na primeira vez, o MS é zero, né? Deixa eu colocar o MS aqui. O MS, a gente atribuiu o valor inicial igual a zero. Então, a gente atribuiu zero. Então, o menor que seja o salário aqui, ele vai mudar de valor. Então, o reg de I salário é maior do que zero? Com certeza. Então, logo na primeira vez, o que ele vai fazer? O MS vai receber o reg de zero salário. Ou seja, o MS vai receber o 1970. Logo na primeira vez aí. E claro, né? Logo depois,
A variável que eu criei para guardar a posição, eu chamei ela de pós, a variável que eu criei para guardar a posição, eu chamei ela de pós, vai receber o valor de i. Posição vai receber o valor de i. Por quê? Porque eu estou na primeira posição, que agora é 0. Aí eu estou guardando o valor de i. Aí vai para o sim ser, vai para o fim para, volta. O valor de i vai ser incrementado. O valor de i vai receber 1. Vai ocorrer a entrada da matrícula do segundo. Aí vai ocorrer isso aqui. Vai ocorrer a entrada de dados do segundo nome. Aí vai ocorrer isso aqui. O segundo nome. Vai ocorrer a entrada de dados do sexo. Aí vai ocorrer isto aqui. Aí vai ocorrer a entrada de dados do salário. Aí vai ocorrer isso aqui. Aí depois vai somar o salário com o anterior, né? Então ele vai pegar o 1970 e vai armazenar de novo, né? Aí depois vem para cá. Se o reg de um salário é maior do que o maior, aí vamos lá. O reg de um salário. Reg de um salário agora é 1024. 1024 é maior do que o MS? É falso. Se é falso, ele não vai executar nada daqui. Aí vai para o fim C, vai para o fim para, volta. O I vai ser incrementado novamente. O I vai receber 2. Aí vai entrar novamente, vai fazer a leitura da matrícula do próximo, aí ocorreu a matrícula do próximo, vai ocorrer a entrada de dados do nome do próximo, aí ocorre a entrada de dados do nome do próximo, vai ocorrer a entrada de dados do sexo do próximo, vai ocorrer a entrada de dados do sexo do próximo, e vai ocorrer a entrada de dados do salário do próximo. Vai ocorrer a entrada de dados do salário do próximo. Vai ocorrer a somatória com mais esse salário, aí ele vai se somar, né, aquele conteúdo, né, que já estava lá, e depois vem para cá. O reg de 2 salário é maior do que o MS, aí o reg de 2 é 1580. Ele é maior que 1970? Não, não é. Logo, vai para o fim C, vai para o fim para, volta, o I vai ser incrementado de novo, o I vai para 3. Ora, se é 3 e vai até 2, ele cai fora do laço. Então, nós vimos que ele pegou qual é o maior salário, 1970, e guardou a posição de quem tem o salário de 1970. Bom, agora é só correr para o abraço, né? E eu vou colocar a informação, imprimir. Aí vou colocar o nome da pessoa, né? Por exemplo. Aí qual é o nome da pessoa? É o reg. Como é que eu identifico? Através da posição que eu guardei, né? Ponto. Nome. Tem o maior salário, que é de MS. Isso aqui não identifica a posição onde ela está? No caso é 0, né? Então, no reg de 0 nome. Quem é reg de 0 nome? Reg de 0 nome ele vai exibir na tela a Maria de Silva de Oliveira. Tem o maior salário, que é
de o valor de MS, 1970. Claro que eu vou dar uma arrumada aí, né, nessa exibição, colocar R cifrão e tal, para poder exibir. Entenderam a sacada? Veja, Sim. eu posso pesquisar aí qualquer coisa dentro desse registro. Qualquer coisa, né? E sempre guardando as informações dentro do baseado no índice, né? Baseado no índice. Vejo que eu tive na necessidade. Ah, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer a comparação com base em um valor inicial dentro do registro. Tranquilo, tá? Se você quiser, por exemplo, dá para fazer diferente? Dá, né? O fator de comparação eu quero atribuir para um dos elementos do conjunto. Tranquilo, se você quiser fazer isso, deixa eu só jogar isso aqui para cá. Eu não quero comparar com zero, como eu estou fazendo aqui. Beleza, se você quiser, por exemplo, eu poderia começar assim, né? O maior salário, eu pegar, deixa eu só colocar aqui que é outra forma de iniciar a pesquisa do menor salário. Eu poderia começar assim, né? MS, eu atribuir o primeiro salário da pessoa. E quem é o primeiro salário? É o reg de 0 ponto salário. É esse o valor. Está nesta posição. Bom, se está nessa posição, a variável pós, obrigatoriamente eu vou ter que inicializar, né, com 0. A variável pós, vou ser obrigado, né, a inicializar com um valor inicial igual a 0. Né? Então eu poderia começar assim. Né? Aí, num outro laço, aí já não dá para fazer logo no primeiro, né? Não dá para fazer esse teste no primeiro, né? Eu vou ser obrigado, né, a tirar daqui, né? Vou só copiar para não, né? Não dá para fazer no primeiro laço, né? Porque vai ter que ocorrer a entrada de dados sem o teste. Então, vou colocar aqui. Vai ocorrer a entrada de dados sem o teste. Vou tirar isso tudo daqui que não tem nada a ver, né? Para isso que a gente está fazendo agora. Sem esse teste, Ctrl X, vou tirar daqui e vou colocar esse teste dentro do laço da exibição, né? Deixa eu pegar o laço da exibição. Acho que está aqui para cima. Ué, para onde foi o laço da exibição? Deve estar lá para baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Poxa, será que eu apaguei? Não, está aqui. Aí vou ter que colocar dentro do laço da exibição, né? Dentro do laço da exibição. Aí vou pegar isso aqui, vou colocar dentro do laço da exibição. Seria uma outra forma, né? Tá? Então, faço a entrada de dados, normal. Aí aqui é outra coisa, né? Aqui é aquela média, né? Faço a entrada de dados. Quando terminar a entrada de dados, eu atribuo para a MS o valor do primeiro salário. Ele vai jogar aí dentro, né, o valor do primeiro salário, que está na posição 0. Como é o primeiro salário, na posição 0, pós vai ter que ser 0, né? Eu estou dizendo que é 0, né? Eu posso atribuir qualquer um, mas isso aqui tem que ser igual a esse. Né? Então, só lembrando, né, que se eu atribuir 0 para cá, para a primeira posição, lá tem que ser 0 também. Então, se eu colocar 1 aqui, tem que ser 1 aqui. Se eu colocar 2 aqui, você tem que colocar 2 aqui. Eu posso usar qualquer um, né? Qualquer posição para fazer o teste, certo? E depois, num outro laço, eu vou testando, né, cada um. Né? Aí o primeiro que ele vai testar não vai ser maior, né? Porque vai ser igual.
que o valor de I vai ser 0, né? O primeiro que testa vai ser igual, não vai testar. E todos os outros, né, a gente já viu que não vai ser maior. Então ele vai permanecer com isso aqui, né? O MS sendo o primeiro e a posição sendo 0. Aí depois ele vai exibir normal, né? A informação que a gente já viu que ele vai exibir, né? Com a posição referente à posição que ele encontrou, né? Ok? Vou colocar para baixo, né? Ele vai exibir isso aqui, né? Baseado na posição que ele encontrou. É isso que ele vai exibir. Dúvidas, perguntas referente a registro? Professor, no caso que eu entendi, quase a mesma coisa que fazer uma rede de objetos, né? Desculpe. É praticamente a mesma coisa que fazer uma rede de objetos, né? Se você já trabalha com programação, é uma rede de objetos, já trabalha com isso. Isso, é essa a ideia mesmo. É uma rede de objetos. No Python a gente vai ver que a gente trabalha com uma estrutura que ele chama de tupla para fazer a implementação do registro. Tá? Porque assim, a gente trabalhou lá no vetor com lista e trabalhou com a matriz com lista. Só que lista, ela permite que você faça iteração, né? Mude os valores, né? Então, são valores mutáveis, né? Você pode mudar os valores. Quando você trabalha com registro, a ideia é eu ter campos fixos, né? Por isso que ocorre aqui, né? No momento da declaração, né? Que eu estou definindo campos que não podem ser mudados, né? O nome dos campos. Posso mudar o conteúdo, mas não posso mudar o nome do campo, né? Porque eu tenho uma base que não dá para sair mudando o nome, né, dessa base de dados. Então, ela tem que ser usando uma estrutura imutável. Então, não dá para fazer a mudança. Dizer que é imutável, mas eu estou me referindo ao conteúdo, ao nome do campo, né? E não ao conteúdo. Uma coisa é você mudar o conteúdo, e outra coisa é mudar o nome de campo. Ninguém faz uma situação dessa, por exemplo, tem um banco de dados definido, aí do nada, troca o nome aí. Todas as implicações aí que você vai ter de mudança de nome de conteúdo. Aí a gente vai fazer a implementação utilizando uma figura que a gente vai trabalhar com tupla. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certo. Referente ao registro? Muito fácil isso, né? Muito legal. Bom, a gente então, deixa eu só parar aqui a gravação para a gente iniciar os nossos